Chegou a hora, gente, da gente conhecer esse bairro muito querido aqui de Itajaí, que é o bairro Dom Bosco. A gente já deu uma palhinha para você. E a minha colega Bruna Rádio, que está em um ponto importante para a comunidade. É isso, Bruna? É isso mesmo, Caleb. A gente se mudou agora aqui para a rua Jacó Ardigó, onde também tem um grande desenvolvimento e um grande movimento na cidade, já que o bairro Dom Bosco, como a gente falou, acabou se tornando um local de interligação de vários pontos da cidade de Itajaí e um bairro extremamente urbanizado, o mais urbanizado da cidade, inclusive sobre esse assunto baseado aí no próprio Atlas Socioambiental do município de Itajaí. A gente estava antes ali na paróquia Dom Bosco, um dos locais que mais desenvolveu a religiosidade, que no começo aí vieram muitos padres salesianos para cá e começaram inclusive trazer essa paróquia e fazer com que ela crescesse e o bairro se desenvolvesse nesse local. E justamente para contar as histórias de tantas transformações pelas quais o bairro Dom Bosco passou ao longo dos anos, a gente vai chamar agora a reportagem para você entender um pouquinho mais por que o meu bairro é 10. Falando do Dom Bosco, o professor Danilo Campestrini é um apaixonado pelo bairro e ele contou para a gente um pouquinho dessa história. Eu sou Danilo Campestrini, ex-professor ou professor. Moro no bairro há 40 e quase 5 anos e nosso bairro é bairro 10. Estou morando no bairro depois que eu casei, que a minha esposa também é natural de Rodeio, Rio dos Cedros, mas estivemos aqui e encontramos hoje um bairro completamente progressista, vamos dizer assim, no sentido da palavra do progresso. O nome do bairro vem da origem dos padres salesianos, que na década de 60, no início, 60, 61, eu conheci em 61 isto aqui, eles implantaram aqui uma escola dominical. E na escola dominical depois virou Parque Dom Bosco e virou Igreja do Dom Bosco. E você olhando o bairro, você encontra Supermercado Dom Bosco, Asilo Dom Bosco, que hoje ficou no bairro São Judas, mas Asilo Dom Bosco. Quando eu vim morar aqui, chamava-se Trilho do Trem. Só tinha o trilho, porque o resto era mato. Porque quando eu comprei esse terreno onde eu moro hoje, não havia contorno sul, porque era o trilho do trem, não havia acessos a travessias. E quando nós viemos morar aqui, no bairro, onde nós moramos hoje era um grande banhado, vamos dizer assim, e nas redondezas aqui estava tudo desabitado. E havia inclusive uma fazenda, que é a fazenda onde hoje tem a Rua das Palmeiras. Era uma grande fazenda, onde a gente comprava leite. Nós compramos muito leite da Dona Naura, que tiravam leite e vendia nas casas. 27 anos atrás, eu vim morar nesta casa. E nós ainda comprávamos leite tirado aqui ao lado da vala, né? Tinha as vaquinhas ali, e eles vinham trazer o leite para nós. Naquela época era mais carroça do que outra coisa, e algumas bicicletas e alguns ônibus. Lógico que os carrinhos já existiam, porque na década de 70 já a mobilidade se fazia mais por carros, por automóveis do que por outra coisa, mas havia muita carroça andando para cima e para baixo, como ainda resistem algumas. Fusquinha azul foi o meu modelo, né? 72, aliás, 73 eu comprei o Fusquinha azul, como todo mundo tinha o carro da época, que era o Fusquinha azul. Quando nós fomos para a Univale em 79, não havia também a marginal da Univale, que é a Contorno Sul, também não existia, só havia um trilho. A entrada só para a Univale era só pela Rua Uruguai. Então a modificação foi total, né? Eu que conhecia a Rua Brusque sem calçamento,
em 1971, hoje a gente não pode falar de que não houve transformação, houve muita transformação. Na minha rua, deveriam existir hoje, só na minha rua, 6, 10 prédios. Nós temos 7, mas 10 prédios. E já tem, né, mais gente do que na minha cidade de Natal, morando só na rua Lico Amaral. A rua Indaial era um trilho também só de barro. Eu, por exemplo, morava no Dom Bosco e para ir dar aula no São João, onde o filho dela estava estudando. Rua Indaial. Então, muita modificação. A Rua Silva, que era a antiga comunicação do centro da cidade, não dava passagem para o São Vicente, para o Vassourão, que era na época. E também não tinha outras passagens. São João também não passava para São João, a não ser numa ponte pêncil. E só havia uma comunicação que é lá na Nova Brasília, uma comunicação pequena. Nós tínhamos o problema grande da vala, mas aos poucos a vala foi sendo fechada, a vala chamada Vala do Ardigó, né, que hoje é praticamente uma avenida, né, que desemboca lá no São Vicente, lá na rodoviária, e lá na Estefano, e ela deu uma mobilidade maior para a nossa região aqui. Como experiência aqui no bairro, a ação do prefeito Amílcar Gazzaniga, que ele resolveu fazer um saneamento no loteamento Dom Bosco. Ele calçou todas as ruas do bairro, do loteamento do Dom Bosco. E esse bairro cresceu muito porque tinha as ruas calçadas. Aqui no Dom Bosco, as famílias mais tradicionais era a família dos Bela Cruz, do Sandri, o Alvim, o Nato, principalmente, que ficaram ali, que ainda moram ali, e o Cid e o Sandri, que eram os donos do supermercado Vitória, que era o primeiro supermercado de Itajaí ali na Rua Brusque. Nem existia supermercados em outros lugares assim grandes. E a família Gal, que depois deu o nome à rua, José Gal, era vizinhos nossos aqui. Bairro muito acolhedor, muitos vizinhos que se conhecem. Ainda é um bairro, vamos dizer assim, interiorizado. Não é um bairro que seja transformado em cidade. Segundo, a possibilidade que eu tive sempre de morar perto do meu trabalho. Porque, por exemplo, daqui ao Colégio Salesiano é perto. Daqui ao São João é perto. Daqui à Univale, muito mais perto. Então, eu trabalhei 35 anos na Univale. Meus filhos estudaram todos na Univale. Então, foi muito bom. E olhar assim o bairro Dom Bosco, é um bairro que tem muita construção surgindo, próximo de tudo, porque eu sou próximo dos supermercados, né? E então isso dá prazer de estar aqui. Nosso bairro é bairro 10. Nossa, quantas histórias, né, do professor Danilo Campestrini falando aqui do bairro Dom Bosco, dessas mudanças, e a gente fica imaginando como que era naquele tempo e como mudou realmente e continua se transformando toda a paisagem do bairro aqui, realmente com muitas coisas acontecendo, muita urbanização, verticalização, né, muitos prédios aparecendo aqui pelo bairro, que realmente é muito bem posicionado e liga aí vários pontos da cidade. Professor Danilo, que inclusive fez parte da história também de muitas pessoas, muitos universitários que passaram aqui pela Univale, e eu fui uma delas, né? O professor Danilo deu aula de filosofia, então também faz parte da nossa história. E você que mora aqui no bairro Dom Bosco, conta pra gente, manda pra gente a sua mensagem pelo WhatsApp e nos conte por que você gosta de morar nesse bairro, por que o bairro Dom Bosco é 10. 991015372 é o telefone para você mandar a mensagem, a gente quer a sua participação. E daqui a pouco eu tô de volta com outras informações de um outro ponto da cidade de Itajaí. Caleb, eu volto contigo. Tá
certo, obrigado, Bruno. Até daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. E esse quadro, né, que mostra os moradores de Itajaí, a essência das comunidades, vai ser homenageado hoje. É isso mesmo, gente. A Câmara de Vereadores vai entregar à RIC TV Record uma moção de congratulação e reconhecimento por destacar a história, cultura, as belezas da cidade por meio do quadro Meu Bairro é 10. Obrigado ao Legislativo da cidade de Itajaí por esse reconhecimento dessa retomada histórica aqui do município e que será guardada certamente para aqueles que virão e que ainda não tiveram a oportunidade de saber como foi a fundação dos bairros, os moradores mais antigos, as histórias que foram contadas e são contadas através aqui desse quadro e também do Balanço Geral.